Bom dia, mulheres abençoadas, mulheres cheias do Espírito Santo. Hoje nós estamos no dia 31 do nosso devocional e o tema hoje é a medida da exposição. O texto base está lá em 2 Reis, no capítulo 20 e no verso 15, que diz assim: o profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio, e não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então, no nosso devocional de ontem, nós falamos um pouquinho sobre expor, as nossas raízes. E hoje nós vamos falar sobre a medida dessa exposição. Então, ela já começa, o devocional falando que para toda exposição existe uma medida correta. Então, existe um equilíbrio, existe algo que nós precisamos estar atentas, e é muita falta de sabedoria. Muitas vezes nós ignorarmos aquilo que convém ou revelarmos mais do que aquilo que é necessário que as pessoas saibam, Então, esse texto que nós acabamos lendo, esse texto base, ele revela esse erro que o rei Ezequias cometeu em revelar mais do que era necessário aos seus inimigos, aos babilônicos, e as consequências desse erro foram drásticas, porque ele perdeu tudo, não restou nada do que ele havia, sabe? Então, ela deixa aqui um alerta para nós, porque as consequências de nós revelarmos além do que se deve, elas são devastadoras. E nós, muitas vezes, seres humanos, a nossa carnalidade, a nossa humanidade, nós somos muitas vezes inclinados a ostentarmos. Nós temos muitas vezes, essa tendência de exibirmos, quem somos, o que nós temos e muitas vezes até o que nós não temos, e isso é muito perigoso. Hoje no nosso mundo, nós estamos vendo as pessoas viverem uma vida com uma exposição excessiva, contraditória, a tudo aquilo que Jesus nos ensinou a valorizar, Jesus nos ensina a sermos humildes, a sermos reservados, a nós fixarmos os nossos olhos em tudo aquilo que não se vê, Eu tenho um versículo que eu carrego muito comigo, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 18, que diz assim: fixe os seus olhos não naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é transitório, é passageiro, mas aquilo que não se pode ver, ele é eterno, ele dura para sempre. Então nós precisamos fixar os nossos olhos, nós precisamos valorizar aquilo que não é palpável, aquilo que muitas vezes nós não estamos vendo, porque isso são tesouros que são eternos. Muitas vezes nós perdemos o nosso foco, buscando coisas materiais, ostentando aquilo que muitas vezes é passageiro na nossa vida e desvalorizando aquilo que realmente é importante. Então, que a partir do dia de hoje nós possamos ter uma medida correta daquilo que nós vamos valorizar e daquilo que nós vamos expor e daquilo que nós vamos trazer para a nossa vida como algo precioso, como uma prioridade, em nome de Jesus. Ela cita aqui, o exemplo e aquilo que o Senhor ministrou para que ela pudesse escrever esse devocional. E ela fala, que ali onde ela mora, eles estavam trocando, o asfalto da rua, e eles tiveram que mudar, a tubulação por causa disso. E ela começou a observar que eles precisaram remover, a terra que havia ali naquele terreno, e as raízes das árvores ficaram à mostra. E isso fez com que elas acabassem morrendo, porque passaram dias, passaram semanas e as raízes ficaram expostas além da medida que elas precisavam, E foi nessa hora
que o Espírito Santo de Deus ministrou no coração dela que existe uma medida correta de exposição. Então aquelas árvores, elas não estavam no jardim, elas não estavam no lugar, no âmbito correto para que elas pudessem crescer e desenvolver, mas elas estavam no lugar em que elas ficaram descuidadas e sem pertencimento. E essa vulnerabilidade por estarem num ambiente que não era o ambiente correto, num ambiente onde elas estavam à beira do caminho, gerou feridas nela e proporcionou com que muitas raízes acabassem sendo mortas. Lá na segunda semana, se eu não me engano, nós fomos ministradas acerca disso, aonde estão as nossas raízes, e nós fomos ministradas sobre as raízes que estavam à beira do caminho. E na beira do caminho, muitas vezes, a multidão que passa ali, elas não têm compromisso conosco, e elas muitas vezes comentam, julgam, avaliam as nossas raízes, mas elas em momento algum, elas estendem as mãos para nos ajudar. Então, que nós possamos refletir no dia de hoje sobre essa exposição das nossas raízes, com tudo isso que Deus ministrou no coração dela. Ela entendeu que a exibição excessiva, ela pode sim nos matar, assim como aconteceu com essas raízes, porque elas foram privadas de nutrientes que haviam na terra, porque elas tiveram expondo as suas raízes além do tempo necessário, no âmbito errado, no lugar errado, e elas ficaram vulneráveis demais por um longo tempo, e isso fez com que faltasse nutrição e elas acabassem sendo mortas. Então é por isso que muitas vezes as nossas raízes, elas precisam ser tratadas exclusivamente no ambiente certo e com a pessoa certa, que é o nosso jardineiro. Nós também fomos ministradas nessa semana acerca do nosso jardineiro, aquele que ama, aquele que cuida, aquele que prontamente está sempre à disposição para tratar, para curar. Então, nós precisamos entender que existe uma medida exata da nossa exposição e a frequência certa que nós precisamos para que nós possamos ser nutridas e precisamos absorver tudo que nós precisamos para crescer e para frutificar em Deus, para sermos uma árvore que glorifica o nome do Senhor. Então aqui no final do devocional ela nos dá um alerta, ela nos dá um conselho e ela fala assim: tome cuidado com tudo que você compartilha nas suas redes sociais, num mundo onde que todas as pessoas buscam visibilidade, buscam muitas vezes ser reconhecidas, buscam fama. Nós precisamos ter um cuidado para que nós não venhamos revelar além daquilo que é necessário, nós não venhamos revelar nas redes sociais ou para muitas pessoas, muitas vezes as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas tristezas, os nossos pecados. Também, muitas vezes, nós não venhamos revelar em excesso as nossas alegrias, as nossas gratidões, as nossas conquistas, porque isso pode nos matar. Existe um lugar correto para que isso venha a ser revelado, para que isso venha a ser exposto. E o melhor lugar é aos pés do nosso Senhor, aos pés do nosso jardineiro, é no lugar secreto que nós precisamos entender, que nós precisamos expor as nossas raízes. E ela nos dá esse conselho: use as suas redes sociais e os seus relacionamentos para inspirar, para motivar, para edificar e não para expor a tua vida. Em nome de Jesus, que a partir de hoje você tenha uma nova visão sobre as tuas redes sociais, sobre a tua vida, sobre tudo que você tem exposto. Deus está levantando nesse tempo. Eu creio com toda a fé que há no meu coração que Deus está levantando mulheres que usam o seu tempo, que usam a sua energia para inspirar em outras mulheres. Eu creio em nome de Jesus que Deus está levantando mulheres
inspiradoras, mulheres que estão usando o tempo delas para curar, para libertar, para salvar e para dividir nas suas redes sociais e com as pessoas que estão ao seu redor tudo que convém, tudo que edifica, tudo que é do agrado do Senhor. Em nome de Jesus, que você tenha sabedoria e que você não exponha a partir de hoje os teus filhos, a tua casa, a tua família e nem você mesma. Em nome de Jesus, que você seja cautelosa, que você tenha uma medida correta, uma medida exata daquilo que você precisa expor e que você use o teu tempo, as tuas redes sociais para inspirar outras pessoas. Não compartilhe muitas vezes os seus sonhos, os seus planos com qualquer um. Não seja alguém vulnerável, porque essa exibição desnecessária, desmedida, ela pode matar. Lembre-se sempre desse devocional de hoje, da exibição do rei Ezequias, e que isso trouxe consequências devastadoras para a sua vida. Em nome de Jesus, que isso sirva para nós como um alerta. Nós não precisamos errar, nós precisamos apenas usar o erro de outras pessoas, o testemunho de outras pessoas para crescermos, para aprendermos e não para sofrermos. Em nome de Jesus, que sejamos mulheres sábias, em nome de Jesus. E não se esqueça que Jesus sabe a medida correta da exposição que você precisa viver. Ele é o seu amigo e o seu ajudador. Ele é aquele que lhe ajudará em todas as decisões que você precisa tomar. Então confie nele, confie nos comandos e nas direções que ele tem para você e que ele faz com que você percorra por esse caminho. Em nome de Jesus, a partir de hoje, obedeça, se submeta. Lá em 1 Pedro 5 diz: humilhai-vos, se submeta diante da poderosa mão do Senhor, para que no tempo certo, no tempo oportuno, Ele vos exalte, Ele traga honra para a tua vida, Ele reconheça quem você é e Ele faça com que você dê frutos que glorifiquem o nome dEle. No dia de hoje, tenha isso como uma lição e que você carregue esse devocional como um alerta, como um conselho do céu, para que você seja quem Deus te chamou para ser. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha um dia maravilhoso. Amém?